É isso aí, estamos iniciando mais um episódio do Deu Tilt Mental e aqui você vai aprender a como formatar sua mente, como reprogramar sua mente, sem necessariamente puxar da tomada, porque puxar da tomada não dá certo, né, Vini? Não. Aí não tem como. Muito prazer, eu sou o Rubens, eu sou psicoterapeuta e psicanalista. Tô aqui com meu parceiraço, Vinícius Graça. Eu sou o Vinícius Graça, sou hipnoterapeuta e trabalho com terapias de processamento de memórias, né? Terapias breves, focada em resultado. E hoje a gente tem uma convidada super especial que aceitou o nosso convite aqui para estar nesse episódio, a nutricionista Helena, que trabalha com emagrecimento holístico, né? Conta um pouco sobre você, Helena. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. E, bom, eu trabalho, né, com emagrecimento holístico e isso eu venho trabalhando nos últimos 2 anos com base na minha jornada. Então, conforme eu fui realmente mergulhando no nosso conhecimento, olhando para mim mesma, eu fui entendendo que eu não era só uma nutricionista, que eu precisava entregar mais do que só alimentação. E aí, assim, eu comecei, através do autoconhecimento, junto com mentores, construir esse trabalho voltado para o emagrecimento holístico. Então, hoje eu trabalho resgatando as mulheres, a autoestima delas e ressignificando também a relação delas com a alimentação através do meu método. Eu acho muito legal o seu método, porque quando a gente vai falar de dieta, normalmente a maioria dos nudes passam uma dieta, mas a dificuldade é seguir a dieta, né? E quando você vai trabalhando com essa parte holística, com o comportamento das pessoas, você torna mais fácil para que elas fiquem naquela dieta, naquele programa. E conta um pouco pra gente, assim, como que funciona o seu método, o método Metamorfose que você desenvolveu? Bom, o método Metamorfose veio muito desse mergulho que eu falei do autoconhecimento. Então, eu comecei a olhar para minha história mesmo e entender tudo que eu passei. Então, desde a época que eu estava na faculdade, que eu entrei num relacionamento abusivo e eu acabei realmente entrando nos comportamentos do meu ex-namorado. Então, comecei realmente a ficar mais ansiosa, a descontar a ansiedade na alimentação, não fazer atividade física, ele também não fazia, então isso reforçava muito, né, dentro de mim, que não havia uma necessidade de praticar atividade física. E aí, nesse processo, eu fui realmente me distanciando da minha essência e acabei tendo um ganho, né, de gordura de praticamente uns 10 quilos e acabei chegando num ponto que eu não me reconhecia mais. E aí, a partir desse momento, eu olhando pra mim, falei, putz, preciso mudar. E aí, eu já trabalhava com uma nutricionista na época, ela gostava muito de se cuidar, ela tinha uma alimentação super regrada, treinava. E aí, eu falei pra ela que eu realmente precisava de ajuda, que eu queria mudar, e ela começou a me ajudar. E aí, eu tinha na época, né, uma viagem, eu ia viajar pra Austrália. E aí, eu falei, eu quero estar bem pra essa viagem, eu quero melhorar pra essa viagem. E então, tudo começou por causa da viagem e no final eu acabei entrando nesse estilo de vida. E aí, quando eu comecei realmente esse processo de emagrecimento, foi quando começaram a vir várias crenças que eu tinha. Então, por exemplo, que eu precisava comer pouco, senão não ia emagrecer, que eu realmente tinha que deixar de viver, de ter eventos sociais para só assim eu ia conseguir emagrecer. Então, eu tive que enfrentar tudo isso, mudar a minha mentalidade para realmente conseguir esse resultado de emagrecer. E aí, essa história toda, né, essa minha jornada, foi o que me levou a construir o método. Porque por conta de tudo que eu passei, eu falei, eu não quero que as pessoas demorem 6 anos da vida delas para chegar nesse resultado. Então, a partir disso, Legal. eu criei o método para realmente ajudar essas mulheres a encurtar o caminho delas. Então, o Metamorfose ele é muito mais do que só um programa de acompanhamento. Eu costumo falar que ele é como se fosse uma mentoria em saúde, porque eu vou ensinar aquela pessoa realmente como que ela vai aprender a se alimentar, para que no futuro, depois, se ela quiser, né, seguir sozinha, ela saiba tudo que ela precisa para ela continuar nesse estilo de vida, nessa alimentação aí que a gente encontrou juntas. Muito legal. Sensacional. Ok. E você falou agora, né, de que sobre vida social e emagrecimento. Dá para ter vida social e manter a dieta ou emagrecimento? Sim, eu acredito muito, né, com base até no que eu passei. Eu tenho uma família que gosta muito de comer, de tudo que todas as celebrações que a gente tem, né? Meu pai gosta muito de cozinhar, todas as celebrações que a gente tem geralmente estão rodeadas de comida.
E eu também sou taurina, então eu também gosto muito de comer. E aí, ao longo dessa minha jornada, eu fui entendendo que você ter um olhar consciente para aquele momento especial, que muitas vezes a gente acaba, né? Eu não trabalho com refeição livre, trabalho com momento especial. Então, você ter um olhar ali para aquela refeição de forma consciente vai fazer toda a diferença. Porque no final, não adianta você seguir tudo direitinho durante a semana, e aí no final de semana você acaba não prestando atenção, às vezes acaba, né, fazendo escolhas que talvez você nem realmente queria, influenciada pelo ambiente. Então, a ideia é que, trazendo esse olhar consciente através do método Metamorfose, você consiga participar desses eventos sociais de final de semana, mas mesmo assim ter resultados. Muito bom. Eu acredito muito na questão de que a alimentação e a comida, ela tem uma questão emocional muito forte, né? Você trouxe um ponto muito importante agora no que você falou, que é a reunião com a família, a reunião com os amigos, qualquer tipo de celebração. É muito estranho a gente pensar uma celebração sem comer ou sem beber. Não tem. E até relatando um caso meu, né? A minha esposa, ela é bariátrica. E depois que ela passou por esse processo, muitas das nossas reuniões que eram regadas a comida e bebida, a gente teve que mudar um pouco o comportamento, e foi um momento de muito autoconhecimento para ela e para mim, que estava sempre ali do lado dela. Então, é muito interessante como essa ligação da comida com o emocional faz muito sentido. O seu método, ele atua nesse sentido também, né? Como que ele faz essa junção entre a relação da comida com o emocional? A gente trabalha muito essa parte. Eu faço um mapeamento holístico durante esse acompanhamento. Nesse mapeamento, a gente vai entender um pouco sobre a motivação daquela pessoa. Porque eu acho que muitas vezes você pensar em eu quero emagrecer, não necessariamente é só aquilo. A pessoa, ela não quer só emagrecer, ela quer ser aceita, ela quer resgatar a autoestima dela, ela quer que o marido dela olhe pra ela quer que o namorado dela goste mais dela. Então, eu costumo sempre trabalhar esse lado do quais vão ser os comportamentos que você tem que ter pra você chegar lá. E esses comportamentos vão influenciar diretamente no seu emocional. E você chegando naquele resultado, isso também vai influenciar no seu emocional. E aí a gente fala muito também dos pilares importantes, né, da nutrição holística. A gente fala muito dos alimentos primários e dos alimentos secundários. Então, nos alimentos primários, a gente tem a espiritualidade, relacionamento com o divino, a gente tem a parte da carreira, que a pessoa também tem influência do trabalho. Imagina, uma pessoa que tá chateada com o trabalho dela, vai afetar o emocional dela, né? Então, a gente fala também de relacionamentos, que é uma parte muito importante, e a gente fala também da parte da atividade física. E aí, depois, quando a gente entra na análise dos elementos secundários, daí a gente vai falar do estilo de vida. Então, eu acredito que a pessoa, ela tendo ali, né, uma parte da espiritualidade bem trabalhada, ela estando feliz no trabalho dela, ela fazendo atividade física, ela tendo bons relacionamentos, isso vai influenciar no emocional dela. Então, eu faço essa reflexão com aquela pessoa naquele momento, né? Faz sentido pra você esses relacionamentos que você tá cultivando? Eu uso também muito a roda da vida, que eu acho que é muito bacana, porque faz a pessoa analisar realmente o que todo, tá... Né? Exato. Por que você deu essa nota baixa? Como que você pode mudar isso? O que você pode fazer? É como se fosse, então, um mapeamento de crenças. Que você exato, faz. Você vai mapeando as crenças e vai tratando de acordo com a crença da pessoa. Você trouxe uma frase muito legal, que é qual que é a motivação principal que aquela pessoa quer emagrecer, ou o porquê que ela come também, né? Também tem isso, não tem? Sim. Eu sempre faço algumas perguntas, pergunto pra pessoa, por que você quer emagrecer? Sim. O que você vai ganhar com o emagrecimento? Porque você querer emagrecer por emagrecer, né? Não é só isso. E aí, isso até me lembrou uma história de uma paciente. Eu atendo uma paciente que ela é obesa, ela tá fazendo um acompanhamento com endócrino, ela toma medicação porque ela tem obesidade, e eu tô ajudando ela também nesse processo. E aí, quando eu fui fazer o mapa com ela, eu falei pra ela, mas por que você quer emagrecer? E aí, ela se emocionou, e ela começou a falar que pra ela, emagrecer representava ser capaz. Porque para ela era muito difícil ela ir viajar e ficar preocupada se ela andasse muito, se ela ia passar mal. Ela não poder fazer uma trilha. Ela não poder usar uma roupa, um shorts, porque ela vai se sentir desconfortável. Então, ela ficou super emocionada nesse dia. E aí eu parei para pensar e falei, é verdade, porque é isso. A pessoa, ela quer se sentir capaz.
e se sentir realizada. E eu acho que não tem preço que pague isso. Não tem. Você falando isso, eu lembrei da motivação da minha esposa, né? Minha esposa, ela fez a bariátrica, ela tinha tentado diversos métodos. Infelizmente, ela não te conheceu antes, né? Porque senão ela teria, com certeza, adquirido o seu método. E uma coisa que ela falava é que ela queria emagrecer exatamente porque a nossa filha tinha acabado de nascer. Ela estava com 1 aninho e ela se sentia muito cansada para tudo. Então, a ideia do emagrecimento era isso. Era para ter saúde, para ter condicionamento ali para poder cuidar da filha, poder, enfim, fazer as atividades que necessitam, né? Exato. E aí eu faço eles, eu faço esse mapa e aí eu geralmente ou imprimo esse mapa e dou pra eles, ou eu mando eles imprimirem e colarem num lugar pra eles verem sempre. Porque não é todo dia que você vai estar, nossa, eu amo minha vida, ai, nossa, na academia, que legal. Não, mas quando você lembra do porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, fica muito mais fácil. É isso mesmo. Sensacional. Essa questão da relação da comida é muito maluca, né? Porque eu, por exemplo, eu não sei você, Vini, mas eu sou muito difícil de regrar dieta, assim, esse negócio de dieta. Eu também. Meu, é muito difícil pra mim, assim, eu falo, vou começar a dieta. Eu não sei se é porque é a dieta em si que eu escolho, ou porque me passam, enfim, que eu acabo tendo que ceder demais para poder adquirir algo. Eu falo, será que compensa eu ter que ficar sofrendo, me sacrificando tanto desse jeito para poder, sei lá, emagrecer alguns quilos? Então, essa questão da dieta é muito complicada, mas eu percebo que você atua diferente, né? Você falou aí, por exemplo, do dia feliz, é isso? Como é que é? Momentos especiais. Momentos especiais. Que a gente chamava, tava falando aqui entre o Vini, que era o dia do lixo. Então... Vale o dia do lixo? E aí? Não, olha, eu acho que um ponto que é muito importante de trazer é sobre dieta, né? Muitas vezes quando a gente fala dieta, a gente pensa na dieta da moda, dieta da sopa, dieta do não sei o quê. A gente encara isso, né? Eu acho que até dentro, internamente mesmo, por conta da sociedade, das nossas crenças, a gente encara a dieta como algo muito negativo. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo pra pessoa é, não, aqui a gente não fala de dieta. Aqui é plano alimentar. Né? Porque aí é um planejamento da alimentação daquela pessoa. E sobre o dia do lixo, eu não acredito nisso. O que eu acredito é nos momentos especiais. E por que eu falo momentos especiais? Porque com essa paciente que eu tava contando, né, que é obesa, que se emocionou, num outro encontro que a gente teve, ela comentou comigo, eu acho que eu tô criando uma relação um pouco, abusando um pouco dessas refeições livres. E eu vim trazer, ela tem um nível de consciência muito elevado, né? Se você for parar pra pensar, ela reconheceu isso. Sim. E aí ela falou pra mim, eu queria trazer pra você pra gente conversar sobre isso. E aí na hora que ela falou isso, me veio um estralo na cabeça. Eu falei assim, nossa, mas se você for parar pra pensar no sentido literal, refeição livre, parece que o estilo de vida que aquela pessoa tá levando é uma prisão e que quando ela tá fazendo a refeição livre, é como se ela tivesse uma sensação de liberdade. E essa sensação de liberdade, todo mundo gosta de sentir. Sim. E aí eu falei pra ela, olha, a partir de hoje você não faz mais refeição livre. Aí ela olhou pra minha cara, eu falei, a gente vai chamar de momentos especiais. Aí ela falou, faz todo sentido. Faz sentido. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a partir do momento que você para pra pensar, todos os momentos que a comida que tem não é tão saudável assim, são momentos que é um aniversário, vou almoçar com meu pai, com a minha mãe, ou, por exemplo, essa sexta que passou, pedi hambúrguer com os meus pais. Sim. Então, é um momento que você tá de reunião, de contar do seu dia. Claro. E é um momento especial. E aí, eu falei pra ela, então, a gente vai chamar de momento especial, porque é isso, faz parte da nossa vida. Então, a partir desse dia, eu falei, eu nunca mais vou falar refeição livre, vai ser momento especial. E eu acho que deixa até soa com leveza. Sim, exatamente. E eu me reconheci muito no que você falou, porque uma época que eu tava seguindo mais, eu tinha a refeição livre. Eu passava a semana inteira esperando a minha refeição livre, que era no sábado à noite, pra comer um hambúrguer. Eu esperava aquilo, e aí, ali eu me libertava, comia meu lanche, tomava minha cerveja, e aí ficava meio nessa previsão. Eu passava a semana inteira, não, porque no sábado vai chegar e eu vou comer meu hambúrguer. Eu ficava meio desesperado assim mesmo. E remete exatamente isso que ela falou, né? A gente fica preso a semana inteira, não vê a hora de se libertar. Não, exato. E aí, falando sobre o que você falou de dieta, de que você tenta fazer, né, algumas dietas e não funciona. Às vezes, talvez não funcione,
porque você tem que pensar naquilo que se adequa para você, né? Sim. Então, o que eu trabalho muito com os pacientes são mudanças graduais. Por isso que eu trabalho com acompanhamento. Tá. Porque no primeiro encontro a gente vai fazer 1, 2 mudanças. Então, por exemplo, vem uma pessoa... O meu público são algumas pessoas, mulheres, né, principalmente. Mas são pessoas, às vezes, que pulam refeições. Aí, se eu chegar pra ela e falar que ela vai ter que comer 4 refeições no dia e que ela vai ter que parar de tomar Nescau e que ela vai ter que parar de comer bisnaguinha e que ela vai ter que comer proteína, ela vai ficar ansiosa. Exatamente. Então, eu sempre faço mudanças graduais de acordo ali com o perfil daquela pessoa. Então, Sim. por exemplo, uma pessoa que toma Nescau de manhã e gosta muito do Nescau, então eu vou deixar o Nescau nesse momento e vou focar em outras coisas. E aí é muito engraçado porque ao longo do processo a pessoa vai meio que tomando consciência e ela mesma chega um dia e fala, eu tirei o Nescau. Aí eu falei, mas eu falei que não tinha problema, né, nesse primeiro... Não, mas eu decidi, nunca mais eu tomei e eu tô ótima. Aí Olha eu fico, só. nossa, que bom, eu acho que esse é o Acaba sendo uma caminho. mudança de mentalidade, de fato, né? A Exato. pessoa percebe que o Nescau, de repente, pode ser um vilão para ela. Ela mesma já tem essa consciência e já faz essa virada de chave aí, né? Eu Exato. gosto muito de acompanhar nutricionista e ver. E eu vejo 2 coisas que eu queria saber a sua opinião muito comum. O tal do jejum intermitente, que o cara até ganhou um prêmio, né, por ter descoberto. O que você acha do jejum intermitente? E se para emagrecer realmente precisa ter ali a contagem de calorias? Eu posso complementar? Eu achei muito legal você ter falado isso. Tava na minha cabeça. Eu tava falando, tava lembrando de jejum intermitente. Aproveitando o que ele falou, jejum intermitente, low carb, detox, todas essas coisas. Acho que jejum intermitente talvez é o que está mais no hype hoje em dia, né? Todo mundo quer fazer, eu já fiz também. Até vi resultado, mas não foi algo tão consistente, pelo menos para mim. Mas acho que só complementando, além do jejum intermitente, tem a dieta low carb. Vou fazer o detox, vou fazer o suquinho detox pela manhã, enfim. As modinhas, vamos dizer assim, que a gente sempre vê na internet. Então, só complementando, de repente trazer a sua visão sobre tudo isso aí. Show. Bom, em relação à minha visão sobre isso, eu acho que as estratégias dependem de para quem que são. Tá. Então, hoje o trabalho que eu faço, ele é 100% personalizado. Até fechei uma parceria recentemente para começar a fazer teste genético, justamente para entender o que funciona na prática mesmo, através da genética daquela pessoa. Olha só, que Então- Eu fiz interessante. o meu teste genético. Sério? Falou o tipo de alimentação, melhor dieta pra mim, é a mediterrânea. Exatamente, tá vendo? Eu vou querer saber isso aí. Eu só não sei como que eu faço a mediterrânea, mas... É o sal rosa. Sal rosa, É né? o sal rosa lá do Mediterrâneo que eles falam. É do né? Himalaia. É do Himalaia, mas tem... Não é do Mediterrâneo? Tem Eu não sei se sal fica rosa. Himalaia. Bom, enfim. Eu já ouvi falar alguma coisa disso aí, tá? Então... Mas assim, dieta do Mediterrâneo, detox, todas essas estratégias, eu até trabalho com algumas, mas depende muito de pra quem que é. Então, por exemplo, você comentou do jejum, Isso. que você chegou a fazer, que você viu o resultado, mas que você não conseguiu manter. Então, muito provavelmente, essa estratégia não funcione pra você. Talvez a gente tenha que tentar outra estratégia. E aí, então, a minha visão sobre isso é que depende pra quem. E não necessariamente você vai ter que, por exemplo, se obrigar a fazer uma detox porque você quer emagrecer. Às vezes a detox pode ser uma mudança de estratégia, tipo um choque metabólico, para que você saia do período que você tá um pouco estagnado, que você não tá nem perdendo, nem ganhando. Isso. Aí eu percebo isso, aí eu falo... Quer tentar fazer uma coisa diferente? Se a pessoa falar, não, tô contente com o que eu tô fazendo, eu vou falar, então beleza. Agora, se a pessoa falar, sim, aí eu vou falar pra ela, então, existem algumas outras alimentações que a gente pode colocar por um período e que podem te ajudar a sair desse platô, dessa estabilizada que você deu. Faz sentido pra você a gente colocar isso? Aí ela vai falar, me conta mais, ou não quero. Por exemplo, teve uma pessoa que eu falei, tem a detox, como que funciona, você vai priorizar o peixe, o ovo, vai ficar sem carne vermelha, sem frango. Fui falando todas as questões da detox pra ela e ela falou pra mim, sim, aí depois ela me mandou uma mensagem, só de pensar que você ia tirar tudo de mim, me deu ansiedade. Será que a gente pode mudar pro jeito que tava antes? Eu falei pra ela, obrigada por você ter me falado, porque eu acho que
tem que ter essa abertura. Claro. E não tem problema nenhum. Eu só sugeri essa estratégia porque eu achei que poderia ser interessante pra você. Mas se você não quer, eu não vou fazer nada que você não queira. Sim. Então, eu acredito que, dependendo do caso da pessoa e se ela está aberta, são estratégias que podem sim funcionar. Entendi. Mas por um período. Não dá pra pessoa viver pro resto da vida fazendo essas estratégias. E tem mesmo que contar caloria? Assim, tem a ver realmente o número de calorias para emagrecer? Então, tem alguns pilares do emagrecimento, né? Que eu costumo até falar com os pacientes, com pessoas que eu converso, que querem fazer parte do método. E dentro desses pilares, a gente tem sim essa questão das calorias. Mas não só isso. A gente tem que olhar também pro aquilo que a pessoa tá comendo, a qualidade daquilo que a pessoa tá comendo. Porque se a gente for olhar só pra caloria por caloria, às vezes a pessoa tá tendo uma alimentação super rica em açúcar, super rica em gordura, mas ela tá batendo as calorias. Tá batendo. Né? Então a gente tem que olhar sempre para alguns pilares que são importantes. Um deles são as calorias, a gente tem a questão também do sono, a gente tem a questão do emocional, a gente tem a questão também da atividade física. Então são várias coisas, água, são vários pilares que a gente tem que olhar que vão contribuir para levar essa pessoa para o emagrecimento. E aí vai muito mais do que a caloria. Tipo a qualidade da caloria, assim. Exato. Né? O alimento, né, que tá trazendo aquela caloria vai também ditar a saúde, né? Às vezes, se for tudo gordurinha, pode só ter, por exemplo, colesterol. Exato. E aí ela vai, talvez até emagreça, mas não vai ter saúde, né? Não é todo mundo que é magro que não tem colesterol. Às vezes a pessoa é magra e tem colesterol, não, e às vezes diabetes. a gente tem que olhar também pra composição corporal, né? Porque a pessoa, ela pode ser magra, aparentar ser magra, mas quando você vai medir a composição corporal dela, ela tem mais gordura do que músculo. Aí não necessariamente ela é uma pessoa saudável. Entendi. Que é a bioimpedância Isso, e a avaliação aqueles... antropométrica, de dobras, isso mesmo. Das preguinhas. Uhum. Acho que uma coisa muito comum é a pessoa compartilhar a dieta, né? Acontece muito isso. Putz, cara, você tá super bem, me passa a sua dieta. Me passa a sua dieta. Não é? Tem muito isso, né? Tem. Me passa seu... Acho que treino talvez até sirva. O jeito que você treina o peito e tal, pode ser que dê pra repetir. Mas a dieta já é mais complexa, né? Até porque cada um tem um hábito dentro da sua casa, né? Exatamente. Entra na questão de hábito, entra na questão de sexo também, se é homem, se é mulher. Porque tem a questão bioquímica de hormônios, tudo isso. Entra muito também de como que é o gasto calórico daquela pessoa, de acordo com a composição corporal dela. Então, por exemplo, se for um caso que nem esse que eu te trouxe, que é uma pessoa que tem um percentual de gordura mais alto, pouca massa muscular, ela vai gastar menos do que se você for comparar com uma pessoa, por exemplo, que pode ter o mesmo peso que ela, mas vai ter mais massa muscular do que gordura. Entendi. Porque a massa muscular, ela gasta pra estar no seu corpo, porque ela produz energia, tudo isso. Agora, se a pessoa tem uma massa muscular baixa e ela... vendo ali o gasto calórico dela, ele vai ser mais baixo. Então, aí vai ser um pouco complexo ela seguir, por exemplo, uma alimentação que foi passada para uma pessoa que talvez tenha uma massa muscular mais alta, que aí vão ser mais calorias. Aí vai acontecer o contrário, né? Sim. Porque para emagrecer, um dos pilares é coma menos do que gasta. Isso. Aí, se a pessoa tem mais músculo que você, ela vai comer um pouco mais. Aí, às vezes, pode acabar que você não vai conseguir ter o emagrecimento que você deseja. Que é da bioimpedância o consumo basal, o gasto basal. Taxa metabólica basal. Basal, que Isso é quanto mesmo. você gasta Pra sem respirar. fazer nada. Isso, pra viver. E aí, dali que você entende se gasta bastante, porque tem mais massa, né? Isso. O homem deve gastar mais, Isso, esse tipo de geralmente coisa. homens gastam mais, assim. E você falou de parte hormonal. Você costuma investigar algum tipo de exame de sangue, hormonal? Você costuma entrar nessa parte? Sim, a gente tem, né, de acordo com a lei, a gente pode pedir exames, mas acaba que às vezes não conseguimos ter tanto sucesso, mas aí eu tenho uma parceria com uma médica, ela me ajuda, a gente acaba pedindo exames para investigar muito níveis de vitaminas, parte hormonal, às vezes se vem alguma coisa alterada, por exemplo, eu já ajudei uma paciente que ela tava ganhando muito peso e ela fazia tudo certinho. E aí eu falei, alguma coisa hormonal, não é possível. Aí a gente fez o exame e a gente detectou, né? Eu vi que tava alterado a tireoide dela, mandei ela pro endócrino e ele fez o diagnóstico de Hashimoto. Olha só. E aí ela começou a tratar, tomou o remédio, tá tudo certo, aí ela começou a emagrecer de novo. Olha só que interessante. Então, assim, a gente faz toda essa investigação também dos exames, porque é muito importante. E até pensando, né, no tema do podcast, a maior parte das pessoas tem deficiência de B12. É uma crescente eu tomo. absurda.
E, assim, falta de concentração, falta de memória, falta de energia, de disposição. Olha E só. a pessoa, você pergunta, você tá bem? Ela fala, eu tô ótima, tô me sentindo super disposta. Aí vem uma B12 de 230 e eu fico... Eu acho que você vai se sentir um pouco melhor depois que você tomar a B12. Aí quando elas falam, nossa, eu tô muito melhor, eu nem sabia o que era tá bem. Eu falei, Olha que interessante. Fala mais sobre isso, sobre essa questão da vitamina, porque assim, eu tenho relatado alguns casos bem específicos em relação a isso. Inclusive com parceiros psicólogos que tratam, por exemplo, de TDAH, do próprio TEA, enfim, que às vezes o caso chega para ele e numa investigação como essa que você trouxe, mais amplificada, né, mais ampliada, às vezes aparece que está faltando uma vitamina. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu tinha todos os sintomas de um TDAH, por exemplo, mas não, estava faltando vitamina. E complementando, né, o exame, quando a gente faz o exame de sangue da B12, a faixa que está lá, a mínima, como normal, tanto a parte de psicologia, de saúde mental, como os nutricionistas, aquilo lá tá fora para eles, né? O que tá ali no exame, se você vê que tá bom, mas tá dentro na faixa de baixo, não tá, na verdade, Exato. né? Você considera diferente, não é? É a partir do 500, 600, Sim, não é? Isso aí, a gente trabalha muito com essa visão preventiva. Tá. E aí é muito engraçado, porque parece que é a gente, né, contra o mundo. Sim. Porque, falando um pouco, né, do que você trouxe de deficiência de B12 e deficiência ali também, às vezes a pessoa não come muito bem, acaba impactando na concentração, na memória, tudo isso. É muito importante a gente olhar pra isso. E é o que eu falei, é a gente contra o mundo. Porque você fala pra pessoa, você precisa repor a B12, valor de 200 não é um valor legal. Tem pessoas que vão lá e falam, não, Helena, vou comprar, já comprei, tô tomando, tudo certo. Tá. Mas tem pessoas que vão pedir uma segunda opinião, e aí essa pessoa da segunda opinião vai falar, ah, mas tá... Não, 230 tá ótimo. E a pessoa cheia de sintoma, assim, super mal, e você enxergando a solução pra ela, e aí eu falo, olha, tem essa opinião e tem a minha, você pode escolher o que você quer fazer, Sim. né? E então, assim, é uma crescente muito grande. Eu tenho uma paciente também que ela foi diagnosticada com TDAH, e aí a gente fez eu fui olhar os exames dela, B12 baixa. Olha só. Aí eu falei, olha, realmente, do jeito que você tá, assim, pode ser que você tenha? Pode ser. Sim. Mas você precisa repor essa vitamina pra que você sinta diferença. Aí eu passo muito pra quem tá com B12 baixa, fala de falta de concentração, de memória. A gente coloca muito ovo na alimentação, porque tem colina e ajuda muito. E eu coloco muito também, suplemento muito DHA, que é muito importante pra memória. Que é o pra ômega 3. concentração. Isso, o ômega 3 do tipo DHA. Do DHA. E eu faço também a reposição da vitamina B12. Eu acho que são coisas, assim, que ajudam muito essa pessoa a ter uma melhora, assim, significativa nesses sintomas. Então esses seriam os três, qual que são os mesmos? Três principais suplementos que você costuma... suplementos e alimentos ali que podem ajudar pra pessoa que tá com falta de memória, de concentração. Aí a gente fala... E alimentos de origem animal, no geral, são ricos em B12. Então pode pensar nisso, pode pensar no ovo, né, que eu falei da colina. E a gente tem de suplementos DHA e vitamina B12. Geralmente são os que eu E trabalho. o vegano, como fica? O B12 o vegano tem que suplementar Tem que B12 pro resto da suplementar. vida. Porque ele não come nada de origem animal. Entendi. Nossa, Perfeito. você falou isso, eu lembrei de uma coisa polêmica, agora eu preciso perguntar. Eita, vamos lá. Eu gosto de polêmica. A Adoro. treta do leite. Que não pode comer leite, pode comer leite. Leite, o ser humano é o único animal que come o leite, mas também é o único que faz um monte de coisa. Leite faz mal ou não faz? Não, Pode e ou não pode? O nosso leite é cheio de coisa, né? O leite longa-vida que a gente compra no mercado, por exemplo, ele não é... Tem mais outras coisas, muitas vezes, Mas do eu que quero o próprio saber, leite ali, né? o leite é inflamatório e faz mal ou ele faz bem pra saúde? Depende da pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que fala, quando eu tomo leite, eu fico estufado. Pode ser que ela tenha uma intolerância à lactose. Isso. Como também pode ser, por exemplo, uma pessoa que toma leite, mas ela tem muita rinite. Aí a gente vai ter que mudar a qualidade do leite primeiro, para um leite tipo A. Aí, se mesmo assim ela não conseguir sair dessa crise de rinite crônica, aí a gente retira por um tempo. Você Nossa, falou peraí. do leite tipo A. O leite tipo A, que é aquele pasteurizado, é melhor do que aquele de caixinha? Sim, o pasteurizado passa pela fervura, tira os micro-organismos, tudo isso. E o tipo A é um tipo de leite mais
puro, vai. Mais puro, tá. Porque tem gente, porque aquele de caixinha, ele não tem nada, né? Nem as partes boas das bactérias, né? Da questão ali, que falam que esse que é da caixinha, ele é totalmente purificado, e o pasteurizado só, ele ainda tem, parece que mais propriedades. Faz sentido isso? Nunca ouvi falar Não? sobre isso. Então tá vendo? Por isso que a gente tem que perguntar Por isso pra... tem que perguntar pra ela. Deu tilt aqui agora. Ó, deu tilt, total. E me deu um tilt agora numa coisa que você falou. Rinite. Porque eu tenho rinite. Eu também. E isso tá ligado com leite? Tem associação com leite, derivados. Geralmente aí a gente faz tira o leite, você toma muito leite, a gente diminui. Às vezes tira o leite e derivados de leite por um tempo pra ver se melhora. Então tem um pouco de associação. Geralmente quando a gente fala de derivados do leite, se a gente fosse pensar no mundo perfeito, a gente indicaria mais o leite de búfala, de cabra e dessa parte mais nobre, vai. Entendi. Mas acaba que não tem como, né? A gente não vai conseguir prescrever leite de cabra e de búfala pra todo mundo. Então a gente tem que trabalhar. Tipo de leite? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem e com o que a pessoa gosta. Sim. Nada vai funcionar se a pessoa não aderir. Então, pra mim, assim, o paciente no centro. Se ele vai aderir, então vamos por esse caminho. Se ele não vai aderir, então vamos por outro caminho. Porque a ideia é isso. Por isso que eu criei até o método. Pra realmente eu tô dedicada 100% àquela pessoa, levar ela pra aquele resultado. Então eu vou dar todas as alternativas possíveis que eu souber que for do meu alcance, eu vou passar pra essa pessoa pra... Nem que pegar pela mão, vai emagrecer com a Helena. De qualquer jeito. Então você já aproveita e já segue ela na rede social, que é Nutri... Helena F. Helena F, porque ela vai te pegar na mão e você vai encontrar uma dieta, algo que funciona pra você. E é muito engraçado que isso me lembra muito que a maioria das pessoas que eu converso, né, que eu faço como se fosse um bate-papo antes de realmente a pessoa entrar no método. Porque eu quero conhecer aquela pessoa, entender o que ela tá buscando, poder direcionar ela pro melhor programa que faz sentido ali pra ela. E muitas pessoas trazem isso. Ah, eu vou no nutricionista, e aí ele faz uma consulta comigo, e aí ele nunca mais fala comigo. E aí ele some, e aí eu eu começo a seguir, né, continuo seguindo por um tempo, e depois eu nunca mais... Tipo, eu paro de seguir e é isso, assim. E aí ela fala, eles falam, eu sinto falta desse apoio emocional. Então, isso também é uma coisa que eu percebo, assim, que é por isso que o método dá muito certo também, porque a gente oferece esse apoio emocional, que às vezes a pessoa ela realmente tá precisando de um apoio, de uma pessoa falando, vai, você consegue. Eu vejo muito isso com mentoria, porque eu faço mentoria. Então, pra mim, faz total diferença quando o meu mentor fala, vai, Helena, faz isso que eu tô te falando, exatamente, vai dar certo, confia em mim. E aí eu pego na mão dele e falo, beleza, eu vou. E aí sempre dá certo no final, porque exatamente, a pessoa te impulsiona, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem algum alimento, assim, que você fala que precisa ter em qualquer dieta, né? Um alimento, tem no caso dos veganos que você trouxe, que é de origem animal, você não vai conseguir incluir. Mas tem algum alimento que você fala assim, esse alimento ele é primordial para qualquer dieta, e um outro alimento que você fala, não, esse daqui eu abomino e eu tiro, se eu pudesse eu tirava de todas as dietas. Eu tô falando a palavra dieta aqui porque é mais comum, né? Mas dentro do seu método, né? Você tem algum alimento que você olha e fala, esse daqui é meu aliado, eu posso incluir em todas, e esse daqui é meu vilão. Esse aqui, se eu pudesse, eu tirava de dentro e fora todas. do plano alimentar. Plano alimentar, exatamente. Mas olha, você falando isso de alimento que eu coloco muito, que é meu aliado, eu tenho alguns alimentos que eu chamo de alimentos coringa. Porque eu acho que eles são alimentos que são fáceis de você incluir em qualquer refeição e situação. E eu penso muito neles como uma alternativa prática quando você tá em um dia corrido, não consegue se preparar para fazer sua refeição. Então, quais seriam esses alimentos que eu chamo de coringa? Eu falo muito do ovo, queijo, iogurte, granola, atum, se a pessoa gosta, é uma coisa muito prática. Eu não gosto, mas as pessoas que gostam, assim, abriu a latinha, tá pronto. Nossa, né? Com rapidez, salva a minha vida. Maravilhoso. É isso. E eu indico muito, pra maioria das pessoas, é muito difícil não indicar, mas suplementos proteicos, tipo whey protein ou body balance, que é proteína de colágeno. Então, eu acabo indicando porque são opções castanhas, são opções muito práticas pra pessoa ter no dia a dia dela e que vão ajudar ela, por exemplo, num dia que, não deu tempo de eu descongelar minha proteína
proteína pra jantar, mas eu tenho atum em casa, então eu posso ir lá e preparar alguma coisa com atum. Sim. Então eu costumo chamar esses alimentos de alimentos coringa e eu sempre indico para as pessoas terem esses alimentos em casa, eu sempre coloco no plano delas, Tá bom. porque eu sei que traz muita praticidade. E a praticidade, ela vai te ajudar a seguir. Com Então, certeza. acho que- Você falou de suplemento, whey e tal, e eu tava vendo ontem que o suplemento mais estudado no mundo é a creatina. Realmente ela é muito boa. O que você diz da creatina como nutricionista? eu gosto bastante da creatina, eu suplemento. Eu não suplemento pra todo mundo, porque às vezes eu acho que a gente tem que ir, né, como eu falei, caminhando baby steps, né, pra poder Sim. colocar as coisas para as pessoas, porque você chegar já com uma lista de 5 suplementos pra pessoa tomar, às vezes ela vai ficar meio chocada. Então, mas eu gosto de indicar bastante, eu acho que ela é muito boa pra energia quando você tá fazendo exercício, atividade física, principalmente que você usa músculo. Tem muitos estudos que falam que ela tem benefícios, né, pra sarcopenia, pra idosos, que é perda de massa muscular. E ela também tem muitos estudos também que estão falando dos benefícios mentais da creatina. Sim. Então, pra prevenção de demência, de Alzheimer, E né? são doses mais elevadas, são normalmente de 5 a 15, né? Isso. Que é diferente dessa dose que a gente toma comum Sim, pra Isso. musculação. É, manutenção, né, que a gente Isso. fala. Porque eles falam que tem uma fase, né, que é a fase meio de... Eu esqueci como é que fala a palavra. Tipo de estoque. Eles têm essa Entendi. fase de estoque e aí depois você faz a fase de manutenção. Ah, tá, entendi. E aí, terminando de responder a pergunta do alimento que você abomina... Não vai falar do bebida alcoólica, tá? Por favor. Né? Ela vai tirar o álcool Não, da e gente. nem açaí. Açaí. Cara, pior que não. O alimento que veio na minha cabeça e que eu acho que tá muito banalizado pelos nutricionistas é Coca Zero, refrigerante. Pode? Não Zero. pode? Ó, e aí? Porque Nossa. assim, por que eu falo disso? Porque eu vejo que tem... Os nutricionistas, eles estão divididos, né? Eu percebo isso na internet Eu vi muito. também É, uns isso que eu ia falar vídeos, pra muito. vocês. Eles estão divididos. Eles estão divididos em suco de laranja faz mal, Coca Zero pode. É bem isso. É bem isso. E por que eu pensei na Coca Zero? Não pensei na bebida alcoólica, por incrível que pareça. Eu pensei na Coca Zero. Porque, pra mim, é assim, a pessoa falar que ela toma Coca Zero, eu vou falar pra ela. Tudo bem porque é zero. Mas você tem que entender que o que você tá tomando tem um monte de composto químico. Tá, Que não vai te nutrir em nada. sim. Tudo bem que é zero caloria, mas... Entendeu? E... Entendi. Eu não coloco no plano da pessoa. Tá. É muito difícil, assim, acho que eu nunca coloquei num plano alimentar Coca Zero. Coca Zero. Ou qualquer refrigerante Ou zero. qualquer refrigerante zero. Agora, se você falar em água com gás pra mim, ok. Agora, Guaraná, Coca-Cola, Fanta, Sprite, é zero. Tudo bem que é zero, mas assim, é uma química. Sim. Entendeu? É como se você estivesse tomando um shampoo. Pra mim não faz o menor sentido. Eu sempre Exatamente. fico preocupado com qualquer coisa zero, porque tem coisa que você pega, eu não sei se é o caso do refri, mas você vê tudo é zero. Eu falo, ele não tem nada e tem um gosto do caramba. Deve ser uma gota de uma química louca só ali. Porque como que o negócio pode ser zero tudo? Exatamente. Exatamente. Não tem nada de... Tudo é zero. E tem um puta gosto e tal. Não tem alguma química louca Eu ali. tenho um relato pra fazer em relação à Coca Zero, que pra mim foi importante porque eu sempre tomei muito refrigerante. E isso, claro, me trouxe consequências negativas, né? E aí, pra eu poder fazer uma transição, Sim. o refrigerante zero foi importante. Então, Sim. eu saí do normal pro zero, continuei tomando em bastante quantidade, mas aí eu fui diminuindo gradativamente, né? Então, a ideia Até é chegar na essa. água com gás, por exemplo. E aí a minha pergunta, água com gás é água com gás Eu mesmo? tomo ou muita tem, água com gás, tem muita, químicas? muita. Como que funciona isso? Depende da marca. Tá, Então, a entendi. gente tem marcas que tá escrito água com gás natural. Aí ela já é extraída da fonte natural. As outras, às vezes, vão ter alguns químicos ali, né? Mas que é colocam. muito ruim. É porque a Não. natural é meio choca. Eu gosto daquela que o olho arde, daquela água com gás de marca Não, barata, se que são as você- mais... Se você for comparar com um refrigerante, é bem melhor. Tá. Bem melhor. Tá. Não tem nem comparação. Tô aliviada. Mas eu acho que é isso, assim, eu não incentivo o consumo de Coca Zero. E pra mim, assim, como é que você vai falar que suco de laranja
faz mal. Ela dá laranja. Laranja é uma fruta. Sim, Então, assim, exatamente. pra mim não faz o menor sentido você colocar o suco de laranja que vem de uma fruta como algo super vilão negativo. Sim. E a Coca Zero, que é algo super químico, que não existia na época da avó, né? Da bisavó, do tataravó. E falar que isso é uma coisa que é boa pra sua saúde. Sim. A gente acabou brincando da bebida alcoólica. E aí, bebida alcoólica é vilão na alimentação, no plano? Depende da quantidade, né? Então, assim, você tem algumas estratégias que você pode usar para redução de danos, que eu acho que são importantes, que é trazer um pouco mais de consciência quando você for tomar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai pedir uma caipirinha, aí ela pede a caipirinha com açúcar. Ela pode trocar nesse momento por um adoçante, isso vai impactar diretamente. Principalmente se não é ela que prepara aquela caipirinha e ela não sabe quanto que estão colocando de açúcar. Então, são coisas que você pode fazer, né, pra diminuir um pouco esse impacto que pode ter, principalmente se você tá buscando emagrecimento, né? Mas aí a gente também entra num ponto muito importante. A bebida, ela vai impactar também no ganho de massa muscular. Então, se você tá num processo que você quer ganhar massa e você quer ganhar rápido, Tá. aí você beber talvez não vai ser uma boa ideia. Sim. Então, mas você tem que encontrar um meio termo. Eu não acho que você tem que deixar de comer. Eu, Helena, não acredito que você tenha que excluir nada da sua vida. Eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio. Porque nada demais é bom, Sim, né? exatamente. Tudo que você exagera não é bom. Helena, eu queria muito voltar num assunto que a gente começou a falar lá atrás, sobre o emocional, né? O quanto a alimentação hoje traz um impacto emocional também na vida da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu tenho estudado mais isso. A minha esposa, ela é farmacêutica, então ela tem um olhar muito forte para isso também, que são a questão, que é a questão, na verdade, de como os alimentos são preparados, enfim, antes de chegar na nossa mesa. A gente estava lendo uma matéria esse dia sobre a carne, né? Que aquilo que o boi come, que vai trazer isso para a carne, que vai impactar naquilo que a gente come e que isso impacta também em doenças que a gente pode ter ou não. Queria que você falasse um pouco sobre isso, tá? Eu achei extremamente interessante também a questão do seu método, porque ele faz um 360 na vida da pessoa, que é muito diferente de uma consulta comum que a gente está acostumado a ver, né, convencional. Sim. De você ir lá e contar um pouquinho, a pessoa te passa uma lista de coisas que você tem que fazer e coisas que você não tem que fazer, e é isso, assim, ou eu Sim. saio correndo desesperado, ou eu vou pedir uma segunda opinião, e agora Sim. a gente tem aqui a Helena, que a gente vai ter um planejamento alimentar muito mais focado e personalizado para você. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da alimentação em si. Do que esses alimentos têm trazido de química, de alimentos que, enfim, traz tantas questões ali. O próprio ovo já tem estudos que o ovo tem tanta química ali que a galinha traz, enfim, o boi, o peixe, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O impacto da produção em massa, Exatamente. em escala, o que isso traz, né, pra gente aí. Eu até, né, vocês colocaram, fiz a faculdade de nutrição, pós-graduação de nutrição clínica funcional. Muito bom. Por que eu fui para essa área? Porque a gente estuda muito a propriedade dos alimentos, que vai além dos macronutrientes, que seriam carboidrato, proteína, gordura, vai além também dos micronutrientes, que são vitaminas, minerais, que é tipo vitamina D, ferro, essas coisas. E a funcional, ela estuda muito a propriedade dos alimentos. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o cacau. O cacau, ele vai ter resveratrol. O resveratrol vai ajudar na saúde do coração. Entendi. Então, a funcional estuda muito isso. E aí, dentro da funcional, a gente fala muito sobre o impacto dos aditivos, dos agrotóxicos, Isso. tudo isso. E aí, pensando no que você trouxe, né, no questionamento que você me trouxe, qual que é a grande questão? Tem muitos estudos nos eventos que eu fui também, que falam muito da associação entre os aditivos, os agrotóxicos, com as doenças mentais. Principalmente também traz muito questão de autismo, né, que tá muito em alta agora, nesses últimos tempos. E então, tem sim uma relação. E o que também traz muito é sobre essa questão do preparo da mãe para gestar um filho. Que eu acho que isso é muito importante também de falar.
muitas pessoas acabaram engravidando sem querer na pandemia. Uhum. E elas não levavam muito uma alimentação tão saudável assim. E aí, comendo muitos aditivos, muitos agrotóxicos. E aí também isso impacta diretamente na formação da criança. Nessa parte, né, de cérebro, né, de autismo, tudo isso. Então, existe essa associação. Muitos estudos estão trazendo isso realmente. E se a gente fosse pensar... em relação a como diminuir... Isso que eu ia perguntar, tem um caminho pra... Tem. O primeiro passo, eu acho que seria, todas as vezes que você for no mercado, você olhar para a lista de ingredientes daquilo que você está escolhendo. Uhum. Inclusive, eu dei essa orientação ontem para uma paciente. Tá. Ela falou, eu queria que você me ajudasse com questão de rótulo. Até falei, vou montar um material sobre isso. Então, é uma coisa 100% personalizada, como você pode ver. Muito bom. Então, eu passei para ela um áudio já orientando, mas assim, você pode olhar para a lista de ingredientes. Quando você olha para a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. E o último ingrediente é o que vai ter em menor quantidade. Naquela tabelinha nutricional. Isso, na tabelinha nutricional. Tá. Quando você lê ali a sua lista de ingredientes e você vê um monte de nome que você não conhece, não compra aquele produto. Olha só, eu não sabia que era organizado dessa forma. Então, o primeiro é o que tem mais quantidade. Isso. Olha só, não Eu sabia. aprendi sobre o pão integral, né? Que quando tá escrito primeiro que a farinha integral, é que ele é bem integralzão. Senão, às vezes não tá lá, tá tipo segundo, terceiro aí, tipo, não, tá escrito que é não é integral, mas não é integral. muito integral. não. Exato. Olha, eu não Então, sabia. assim, se você vê um monte de conservante, aromatizante, destrose, polidestrose, xarope de glicose, não compre esse produto. Porque ele vai ter tudo menos, assim, alimentos que vêm da terra, né? Entendi. Então, a gente faz muito essa orientação. Outra coisa, se for possível, a gente sabe que é o que eu sempre falo pra todo mundo, tem um mundo perfeito e tem um mundo possível. No mundo perfeito, se possível, comprar orgânicos. Tá. Porque aí a gente, né, tem ali menos agrotóxicos, tudo isso. Agora, eu falei mundo perfeito, mundo possível. No mundo possível, você pode optar por alimentos da safra. São alimentos da época. Por quê? Porque esses alimentos eles vão ter menos agrotóxicos. Porque eles vão ser os alimentos da época. Então, por exemplo, a gente, no começo do ano, é muito época de cereja, de pêssego. Então, investir nesses alimentos, que além de financeiramente eles terem um valor melhor, eles vão ter menos agrotóxicos. Então, isso também vai contribuir positivamente. Excelente. E um outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de olhar, principalmente quando a gente fala de saúde mental, é intestino. Intestino é algo importantíssimo. Sim, porque você conseguindo modular o intestino daquela pessoa, você consegue aumentar a produção de serotonina, você consegue até melhorar a imunidade dela. Lógico, não é só o intestino, a gente tem que considerar também a atividade física, outros pontos também que vão contribuir para a melhora daquela saúde mental. Mas o intestino é algo que tem sido muito trazido nos eventos que eu tô indo também, que como um segundo cérebro, a gente precisa cuidar dele. Então, pensando em cuidar do intestino também, a gente pensa numa alimentação que vem da terra. Então, frutas, legumes, verduras, leite derivados. Se você não tiver nenhum problema, né, que a gente comentou aqui. Sim. Leite derivados, castanhas, azeite, abacate, manteiga. E aí, cereais integrais. E aí, essa alimentação é muito a alimentação que ele falou do Mediterrâneo, que ele falou que é bom pra ele. Porque o Mediterrâneo essa dieta do Mediterrâneo é uma das dietas que mais tem como impacto positivo para melhora de várias doenças. Olha só. Então, todos os eventos que eu fui ano passado era, tá com isso, dieta do Mediterrâneo. Tá com aquilo, dieta do Mediterrâneo. Então, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que vem sendo trazida como uma dieta muito importante para a melhora de várias doenças. Interessante. E pro estilo de vida, né, saudável. E essa dieta mediterrânea, qual que é a base dela? Frutas, legumes, verduras, cereais integrais, azeite, manteiga, oleaginosas, que mais que eu falei? Fibras, no geral, né? Tem tipo carne, essas coisas aveia. também? Proteínas ali, frango, carne, peixe, dependendo do peixe também, né? Porque você trouxe essa questão também do peixe, que é muito importante. Exatamente. Mas assim, o ideal seria comprar tudo orgânico. Mas a realidade, às vezes, não nos permite. A gente tem uma questão também da acessibilidade do alimento. Exatamente. Também, né? Aqui é muito ruim. É uma acessibilidade complicada, porque assim, tudo que é mais saudável é muito mais caro.
E aí você acaba dividindo muito. Então, uma pessoa que ela tem... ela é pobre, vamos dizer assim, ela não tem condições financeiras, ela vai se alimentar mal, ela acaba se alimentando pior do que a outra que tem condições financeiras. Sim. Falando assim, o português abertamente. Sim, esse é um problema de saúde, de obesidade, que está ligado com ela não poder consumir os alimentos. Exatamente. Proteína lá, ela acaba ficando muito, talvez, no arroz, no feijão, e não tem as outras coisas para deixar Se compra mais salsicha, né? Salsicha. Muito alimento processado, né? Sim. Então, você tem essa questão da acessibilidade, e isso impacta diretamente. Impacta, mas uma coisa que eu acho que é legal de trazer é que quando eu faço os planos alimentares, eu atendi recentemente, às vezes eu atendo pessoas que não poderiam pagar o programa, mas eu faço um valor social. Então, eu atendi recentemente a moça lá do prédio que eu trabalho, e aí eu realmente falei pra ela, olha, vamos colocar, por exemplo, iogurte. Pra você ficaria bom colocar o iogurte? Então, entender um pouco também do contexto financeiro daquela pessoa é muito importante. Sim. Porque senão ela não vai aderir. Exatamente. Então, eu fui conversando com ela, colocando coisas que talvez não são tão caras, e fui perguntando pra ela, pra você ficaria bom assim? O que você acha e tudo mais? Pra que ela tenha condições de seguir. Né? E aí eu também ajudei ela, falei, suplemento, passei só o básico, passei tipo um whey pra ela, porque ela trabalha bastante, não tinha tempo de fazer uma pausa pra fazer um lanche ali mesmo, elaborado. Então, passei um whey pra ela, indiquei algumas marcas. E então, a gente tem que pensar também na condição financeira. Então, assim, grande parte das pessoas que eu atendo, eu nem falo pra ela que ela tem que comer orgânico. Porque se eu falar, ela vai surtar. Já tem tanta coisa que ela tem que melhorar, que se eu falar pra ela que ela tem que comer orgânico, ela surta. Porque não é, né? A gente não pode também deixar a pessoa apavorada. A gente tem que tentar trazer solução, focar na solução. Isso. E o que você falou é muito importante, né? O mundo ideal é o mundo possível. Exato. Então, o que é possível para uma pessoa, às vezes não é possível para outra. Então, é muito legal essa adequação. Hoje, você consegue identificar algum tipo de padrão das pessoas que você atende, assim? Você fala que o seu maior público é feminino, né? Mas tem algum padrão, por exemplo, a maioria das pessoas me procuram por esse motivo específico, emocional, enfim. Tem algum padrão que você identifica? A maioria das pessoas querem resgatar a autoestima. Elas querem saber falar não, elas querem se sentir bem quando vestem uma roupa, se sentir bem quando botam um biquíni pra ir na praia. Elas querem também ter uma relação saudável com a alimentação. Sim. Então, ressignificar aquela relação com a alimentação. Então, ter um olhar diferente. Não ter que ficar se privando das coisas e sim entender quando que ela deveria comer aquilo, não deveria. Então, eu acho que é um padrão mais nesse sentido, assim. Acho que as mulheres que me procuram, elas estão mais voltadas para isso. Qual é a principal mentira que o mercado, conta sobre emagrecimento para as mulheres? Que tem que comer pouco. Tem que comer pouco. Maior dor delas mas é isso aqui mesmo que eu tenho que comer? Tudo isso? Eu não tô aguentando. Aí a gente tem que adequar. Mas a maior queixa delas mas é tudo isso? Eu não vou engordar? Você tem certeza? Já tem que comer pouco. Aí eu falo muito também, do chocolate, do doce. Olha, melhor você comer o doce um pouquinho todos os dias do que você não comer. Aí elas já ficam, não, mas se eu comer chocolate eu vou engordar. Não, aí eu falo pra ela, não vai engordar. Você confia em mim? Confio. Eu falei, então faz. Então faz que você vai ver. Aí entra naquilo que você falou no começo, né? Que é o mapeamento de crença. Na cabeça dela, ela tá acostumada a ouvir que chocolate engorda. Exatamente. Enfim, então ela vai acreditar naquilo. Sim. E acabou, né? Exato. E aí pra ela viver uma coisa nova, pra ela sair do lugar que ela tá, ela vai ter que desconstruir essa crença. Isso. Ela vai ter que fazer. A gente só vence as crenças fazendo. O meu mentor fala muito isso. Rodrigo Mendanha. Ele é meu mentor há 2 anos. E ele fala muito isso. Resultado cura crença. Então, a partir do momento que ela tem o resultado, que ela emagreceu comendo chocolate, que ela vai pensar, nossa, por que eu achava que não podia comer chocolate? Isso. E qual que é o caso mais transformador que você tem, assim, de uma cliente, uma história bacana pra contar aí pra gente? Olha, eu acho que... Tô pensando aqui em quem que eu posso falar.
Tem tantas pessoas, na hora que pergunta, dá um branco, né? Isso é muito bom, porque tem muitos casos transformadores, tá vendo? Isso é importante. Tem. Eu já adorei o nome do programa, Metamorfose, né? Nossa, adorei. Você viu o Instagram dela, a borboletinha, nossa, tudo, maravilhoso. E tem tudo. O Instagram dela é da hora. Eu lembrei, nossa, Obrigada. vou fazer uma viagem agora, né? Mas lembrei aquele trecho daquela música do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Sim. E eu acho que é muito isso, né? É você se propor para uma mudança 360. É muito diferente conversar com você em relação a um programa de nutrição convencional que a gente tem visto por aí. E eu que sou da área da saúde mental, o Vinícius também, a gente fica muito feliz, né, de saber que tem pessoas que estão se preocupando a fundo a esse ponto de olhar de uma forma tão geral para a saúde da pessoa e como a alimentação tem impactado o emocional. Então isso é muito bom. Depois eu quero que você fale mais sobre o programa, mas compartilha com a gente aí sobre algum caso bem legal assim de transformação. Eu sei que você tem muitos, mas pode ser um só. Vou compartilhar o caso de uma paciente que ela chegou pra mim e ela tava, assim, super preocupada com essa questão de várias informações que ela recebia e ela queria realmente melhorar a composição corporal dela. Ela não tinha uma rotina e ela tava, assim, muita ansiedade, fazia psicóloga, tinha compulsão. E aí a gente foi trabalhando juntas, ela tá comigo até hoje. Olha só. E a gente foi trabalhando juntas e assim, eu sentei com ela e falei, rotina, tá bom, você tem que acordar e dormir nos mesmos horários, você tem que, quando você for dormir, evitar mexer no telefone. Então a gente foi fazendo todo um rastreamento, ela não dormia. Então, assim, a gente foi fazendo todo um rastreamento, fui passando uma suplementação direcionada para aquela dor dela naquele momento. E aí ela tá numa fase muito boa, assim, ela tá conseguindo, teve resultado, ainda tá tendo, ainda tá buscando, mas assim, ela tá em paz com ela mesma, ela não teve mais crise de compulsão, ela entendeu muito sobre essa questão dos finais de semana, que era uma coisa que ela achava que era uma válvula de escape pra ela. Então, eu acho que se eu pudesse trazer um caso, assim, o primeiro que veio na minha cabeça foi ela. E ela até colocou, ela mandou pra mim, né, eu sempre peço pra elas mandarem feedback, porque eu quero quero levar minha informação e essa transformação para mais mulheres. E até o que ele falou, eu vi esses dias, né, acho que semana passada, numa newsletter que às vezes eu leio, tava falando que o Brasil tá em 5º lugar, né, de país com mais pessoas obesas. Então, eu tô usando isso até como argumento para falar para ela, poxa, compartilha como foi essa experiência. Isso. Vai ser muito importante a gente poder incentivar mais mulheres, mais pessoas a se cuidarem, a ter esse olhar para nutrição como um ato de autocuidado, não como punição. Porque eu acho que as pessoas associam muito nutrição com punição. Se eu for na nutricionista, ela vai tirar tudo que eu tenho que comer. Ela não vai deixar eu beber, ela não vai deixar eu sair, ela não vai deixar eu fazer nada. E aí, a ideia é realmente passar essa mensagem pra frente de que sim, você pode fazer o que você deseja, você pode comer o que você gosta, mas você precisa entender quando e quanto. É isso. As pessoas assimilam muito o ganho com o sacrifício, né? Para eu ganhar, eu preciso me sacrificar. Eu, enfim, pego casos todos os dias de pacientes minhas que vêm falar exatamente sobre isso. Assim, é um sacrifício muito grande para eu poder chegar naquele ponto que eu quero, né? Uma outra questão que eu queria trazer é sobre a internet. Internet a gente vê de tudo, né? A gente vê os nutricionistas que estão hypados aí, falando o que pode e o que não pode, falando às vezes de uma forma mais direta e outros falando de uma forma um pouco mais técnica e tal. E isso acaba influenciando as pessoas no seu dia a dia. Então a pessoa às vezes acaba utilizando isso para montar sua própria dieta ali, falando, nossa, o nutricionista falou isso, ela vai lá e anota. O outro falou aquilo, vai lá e anota. Não é isso que acontece? Você recebe muitos casos assim, do tipo, porque eu ouvi, porque eu peguei na internet tal receita, eu peguei tal dieta na internet, isso tem atrapalhado muito. Como que tá sendo isso? Porque acaba sendo uma crença, né? A pessoa até admira aquele influencer, por ela admirar, ela segue, de repente ela chega em você e você fala diferente. Então, isso acaba trazendo uma barreira, atrapalha você? Nossa, eu lembrei de uma influencer muito polêmica. Maíra Cardi. Eu acho que atrapalha um pouco, porque a pessoa fica, às vezes ela duvida de você. Isso. Né? Ela fala, mas ele falou que é isso aqui, você tá falando que, sei lá,
falou que não pode comer ovo e você falou que pode comer ovo. E aí eu sempre bato na mesma tecla, assim, que eu acho que é muito legal até de falar aqui com vocês, que é sobre a questão dos pilares que eu aprendi no curso que eu fiz de inteligência emocional. Então, assim, legal. Primeiro você tem que, né, ter coragem. Então, você vai ter coragem de mudar. Depois você vai lá e aí você... Eu não lembro direito os pilares, mas eu sei que no final, você tendo coragem, você confiando, você fazendo a sua parte, você vai ter o resultado. Então, eu falo que um dos pontos que é o mais importante, que é a base de tudo, é a confiança. Então, se você tá fazendo acompanhamento comigo, é porque você confia em mim. Isso. Então, coloque em prática o que eu te falei. Se você não tiver resultado... Pode vir falar comigo depois. Eu falo isso porque hoje a confiança tá muito atrelada a seguidores, né? Uma pessoa, não, é porque ela tem 1 milhão de seguidores, porque fulano é isso, então, nossa. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Eu falo isso no meu meio também mesmo. Então, às vezes a pessoa chega até a mim, duvidando de algumas coisas ali, porque de repente ela viu um outro profissional na internet que tem muito mais seguidores do que eu. E isso acaba atrelando o número de seguidores com confiança. Por isso que eu perguntei pois isso. Pois mas, se você for parar pra pensar, hoje você pode comprar seguidor, né? Exatamente. Então, acho que por isso que a gente tava até falando antes de começar sobre essa questão de o quanto a gente tem que mostrar os resultados das pessoas. Isso. Porque é só assim que a pessoa vai ver e vai falar, nossa, eu tô igual a ela, olha onde ela chegou. Então, eu vou passar com a Helena porque eu tava igual a ela e ela ficou assim, então eu também quero ficar assim. Sim. Então, hoje, cada vez mais se faz necessário, né? Não só número de seguidor, tem que ter post informativo, é nosso cartão de visita. Exatamente. Não tem como. Exatamente. Mas a gente tem que focar muito em trazer o resultado das pessoas, em incentivar os nossos pacientes a compartilhar como que foi o impacto da gente na vida deles. Porque aí a gente consegue inspirar mais pessoas. Então, eu sempre bato muito nessa tecla com os meus pacientes. Essa questão do influencer, né? Pra gente, quando é da nossa área, a gente bate o olho e sabe quem só tem seguidor e quem entende. Mas quando não é a nossa área, começa a criar vários pontos na cabeça, né? Tipo, a gente tá com uma bebê e minha mulher fica vendo todos os pediatras e tudo que eles falam que tem que suplementar, não sei o quê. E ela vai anotando e quando a gente vai no pediatra, ela leva a lista. Vi na internet que precisa disso, o pediatra vai falar, não, nada a ver, é melhor ter uma não sei o quê, uma alimentação. Eu vi da vacina, que não sei o quê. E porque nesse assunto a gente é leigo, né? E eu sempre, os meus clientes... Tem uma parte da sessão que eles começam a perguntar também sobre o que viam na internet, né? Então, de nutrição também tá lotado, porque as pessoas gostam de ver coisas regradas, né? Só que no atendimento, na nutrição, como você falou várias vezes, em várias áreas, é personalizado. E na internet é sempre uma regra, né? Tipo, o ovo não pode, talvez não possa para aquela pessoa, mas para muitas outras seja bom. É que eu acho que também entrou numa fase, assim, na internet, que as pessoas fazem de tudo para viralizar. Porque elas acham que viralizando elas vão ganhar dinheiro. É isso. Então, entrou numa fase, assim, que as pessoas realmente... eu vou falar que eu defendo o Coca Zero, porque aí a pessoa vai gostar de mim, e aí ela vai querer passar comigo, porque eu passo Coca Zero. E, às vezes, não necessariamente a pessoa tá de acordo, mas ela tá tão desesperada em viralizar, em fazer sucesso, em ter muito cliente, que ela acha que fazendo isso é o caminho, sabe? Às vezes, ela acaba até indo contra o que ela acredita pra poder viralizar na internet. E aí eu acho que, assim, fiquei sabendo essa semana que eu tive aula da mentoria em grupo, fiquei sabendo essa semana que parece que isso vai dar uma acabada, assim, no Instagram, que vai ser mais voltado agora para pessoas que divulgam realmente conteúdo que faz sentido, que não estão buscando viralizar. Então, eu acho que isso vai ser muito bom pra gente, né? Porque acaba que não tem como a gente competir com uma pessoa que fica viralizando ali, falando coisas que, né... Assim, ela pode ter a visão dela, cada um tem a sua visão, mas às vezes acaba botando medo, né? Um terrorismo nutricional que a gente fala. Porque bota medo na pessoa. E ela tem até umas pessoas que fazem uns vídeos zoando que tá tomando leite, aí vem a chamada: leite faz mal. Aí ela deixa o leite. Aí depois, vai comer uma fruta causa cirrose. Aí ela larga a fruta. Aí vai comer um pão. Pão vai te engordar. Aí ela larga o pão. Então, assim, são muitas pessoas que estão ali disputando palco. Eu acho que é isso. Estão disputando palco, querendo polemizar. E sendo que, na verdade, o que, pra mim, pelo menos, a chave para o sucesso do seu paciente, o seu sucesso é você personalizar, é você ouvir a pessoa. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas no que elas acham. E tem muito nutricionista que obriga a pessoa a fazer aquilo que ele quer.
e não aquilo que a pessoa pode fazer ou aquilo que ela quer fazer. Não, sensacional essa sua fala. Eu acho que você conseguiu resumir muita coisa do que eu penso também em relação a isso. Acho que a internet ela tá virando uma terra, virou uma terra sem lei. Agora eles estão querendo regulamentar algumas coisas, como você Sim. trouxe. Mas realmente, né? Eu vejo pelo meu trabalho. Às vezes eu posto alguma coisa na internet, eu sei que não vai atingir um número significativo de pessoas, mas se a intenção for transformar alguém e essa mensagem chegar a alguém e transformar, acho que isso já valeu. E a viralização, né, o foco na viralização e essa febre das pessoas quererem fazer isso, acabou trazendo talvez muitas preocupações para quem está querendo fazer um trabalho muito sério e levar uma mensagem significativa, né? Exato. Quando você chegou, a gente estava lá na frente conversando e você estava falando um pouco sobre como que funcionam os seus planos, né? Você não é aquela nutricionista que você marca uma sessão e aí depois marca uma outra, você trabalha com planos, né? E acho que é isso que parece um diferencial, porque é aquilo de pegar na mão que a gente comentou, porque você vai acompanhar a pessoa, você não vai fazer ali avulso e aquela pessoa depois não vai se comprometer. Se você, né, fecha ali um plano, a pessoa vai confiar em você, você vai ficar junto com ela, tem um tempo mínimo, né? Isso. E que você vai realmente pegar ela E levar ela pro resultado. Então como que funciona esses planos? Bom, hoje eu fiz muitos testes, né? Como eu falei pra vocês, faço mentoria tem uns 2 anos e eu fui fazendo muitos testes com o meu público e fui entendendo. Então, assim, uma pessoa que quer emagrecer, se ela não quer uma solução milagrosa, ela vai entender que em 1 ano ela pode conseguir ter um resultado bacana. Sim. Então eu quero ter essa pessoa como minha paciente. Então, eu desenvolvi 2, eu trabalhava com 3, mas agora eu trabalho só com 2 programas. E aí eu tenho 2 programas, um que é de 6 meses de acompanhamento, que aí eu indico para as pessoas que, quero me preparar para uma gravidez, eu quero emagrecer, mas assim, não quero tipo 30 quilos, eu quero emagrecer, sei lá, 5. Eu quero viajar e eu quero estar melhor, ou eu tô com problemas de reposição de vitamina. Então, eu tenho esse plano de 6 meses. E eu tenho um plano de 12 meses, que aí esse plano é mais voltado para quem quer emagrecer. Porque eu acho que para o emagrecimento é um processo de altos e baixos. Então, geralmente, as pessoas que querem emagrecer, se não for tipo 2, 5 quilos, eu geralmente já direciono para esse acompanhamento de 12 meses. Porque aí vai ser um processo que, além dela não ter a obrigação de vir todo mês, que eu acho que isso também acaba gerando uma pressão, ela vai me ter do lado dela, ela vai receber algumas coisas, né, alguns bônus que eu entrego e que vão ajudar ela no resultado dela. Então, eu apliquei isso com o meu público. Antes eu fazia 10 meses, aí eu entendi 10, mas por que não pode ser 12? Então, eu fui fazendo todas essas mudanças ao longo do tempo. E hoje eu vejo que desse modelo que eu tô trabalhando, que é de 6 meses ou de 12 meses, é o mais efetivo, assim. Porque a pessoa, depois de 1 ano, às vezes a pessoa tá super bem, ela não precisa mais. Sim. Mas às vezes ela quer mais. Ela falou, já cheguei até aqui, eu posso evoluir mais ainda, então quero continuar. Então é muito assim, eu acho que da minha parte, eu sempre falo pra pessoa, como você se vê sei lá, tá acabando o acompanhamento agora. Como você se vê aqui até o final do ano? Eu me vejo continuando com você. Ou senão, eu me vejo seguindo aqui o que você passou, eu tô conseguindo caminhar bem sozinha e tal, então beleza. E aí eu também desenvolvi depois um programa de manutenção. Então tem um programa de acompanhamento, tem um programa de manutenção. O de manutenção é voltado para aquela pessoa que ela já sabe o que ela tem que fazer, ela já colocou em prática o plano, ela tá super alinhada com aquele plano alimentar, não tem mais nada que possa ser melhorado, mas ela quer continuar tendo suporte para exames, ela quer continuar tendo suporte para revisão de suplementação, ela quer continuar vindo às vezes, né, no consultório para fazer as avaliações, para ver a composição corporal dela. Então eu desenvolvi também esse programa de manutenção, que eu acho que é muito importante, porque aí ela não tem aquele compromisso de vir todo mês também, mas ela consegue ter aquele acompanhamento comigo, né, como você tá tudo bem? Ai, meu Deus, eu fui, sei lá, promovida, meu horário no trabalho mudou, preciso de ajuda, aí eu vou poder ajudar ela. Entendi. Fui na Helena, você me passou o meu plano alimentar, daqui 40 dias mais ou menos eu tenho um retorno, não emagreci nada, fico com vergonha e não volto? Claro que não, você tem que voltar. Acho que a coisa que eu mais falo para os pacientes é o seguinte, eles não têm que se obrigar a ter um resultado por minha causa.
eles têm que voltar, principalmente se deu errado. Sabe por quê? Porque se deu errado, a gente tem que entender o que não deu certo e como que a gente pode melhorar aquilo. Então, principalmente se você não conseguiu ter o resultado que você esperava, você tem que voltar pra gente poder recalcular a rota. Então, isso aqui não deu certo. Então, vamos por esse caminho agora. Sim. Então beleza, vamos por esse caminho, daí você volta. Então, eu sempre, assim, agora algumas já me conhecem bastante, mas eu bato muito nessa tecla. Olha, se você não tiver resultado, tá tudo bem, você tem que voltar pra gente poder alinhar o que precisa ser alinhado. Cada consulta a gente vai trabalhar coisas diferentes. Então, a gente precisa ter essa comunicação clara também, sim, né? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que só porque ela não teve resultado, ela não tem que voltar. Exatamente. Né? Aí eu falo pra ela, então, mas é um acompanhamento. A gente tá com as consultas programadas. Eu reservo um horário pra você na minha agenda pelos próximos 6 meses, pelos próximos 12 meses. Sim. Então, a gente tem que conversar pra alinhar as coisas, né? Então, por exemplo, quando aconteceu daquela paciente falar que a detox deu ansiedade nela, eu achei ótimo, porque ela tem que se comunicar comigo, senão não vai dar certo. Exatamente. E você falando desse acompanhamento, assim, muito interessante. Eu particularmente nunca vi. Acho, assim, sensacional. E eu queria entender de você hoje. A gente já está caminhando aqui para a reta final do nosso episódio. Eu queria entender de você hoje. Qual que é a principal diferença entre uma dieta tradicional, ou uma consulta convencional, com o programa Metamorfose, que é o seu programa? O que você pode trazer em relação às principais diferenças, as principais características, para o público que está te assistindo agora entender que esse resultado é um resultado por inteiro, né? Não é simplesmente, tá aqui os alimentos que você pode comer e os que você não tem que comer. Não. Eu vou trazer um acompanhamento muito específico. Então, eu queria que você trouxesse essa visão entre uma metodologia convencional para o programa de acompanhamento que você traz. Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu até falei no começo é que eu comecei a trabalhar com o meu método com base em tudo que eu vivi. E... Você pode compartilhar com a gente um pouquinho da sua história? De como começou tudo isso? Eu até falei um pouquinho no começo, né? Sim. Então, eu não me ligava muito nessa parte da alimentação. Na verdade, o meu sonho era ser chefe de cozinha. Olha só. E quando eu tinha uns 15 anos, por aí, comecei a desenvolver alguns comportamentos meio transtornados, assim. Então, ficava sem comer, achava que comer salada e frango era a única coisa que eu poderia comer, não gostava de fazer atividade física. Entrei no namoro que eu falei pra vocês que foi um namoro mais conturbado, tóxico, e acabei ganhando 10 quilos. Pra viagem da Austrália, fui emagrecer. E aí, acabei gostando, né? Incorporando esse novo estilo de vida, voltando a ter o meu amor próprio, resgatei a minha autoestima. E, né, e nesse processo de enfrentar eventos sociais, de enfrentar desagradar os outros, de você mudar as amizades, porque quando você é de um jeito, né, quando você tem um estilo de vida que talvez não é tão saudável, você tem umas amizades. Exatamente. Quando você muda o seu estilo de vida, você acaba tendo que abrir mão de certas coisas, porque não se encaixam mais na sua vida. Então, fui tendo essa jornada, fui conseguindo ter esse emagrecimento. E aí, durante esse processo, eu fui desenvolvendo todo o meu método. Então, por exemplo, tem um material que eu entrego que é um guia de final de semana. Então, vou comer um hambúrguer. O que eu posso fazer? Como que eu posso olhar consciente para isso, mas não deixar de comer o hambúrguer? Eu vou beber. O que eu posso fazer para que eu não precise deixar de beber, mas que também eu consiga encaixar isso num estilo de vida saudável? Eu vou comer uma comida japonesa. Como que eu posso olhar para essa refeição e conseguir ali saber o que eu posso escolher ao invés de comer no automático tudo que vem ali eu tô comendo? Entendi. Então, eu comecei a montar todos os materiais com base nisso. Então, eu tenho esse guia de final de semana, eu tenho, por exemplo, 2 guias que eu também ofereço, que é o guia de industrializados de suplementos. Então, eu recebia muito, esse whey pode? Esse pão aqui pode? Aí, o que eu fiz? Peguei todas as marcas, olhei tudo, li os ingredientes e montei um guia de industrializados e um guia de suplementos. Aí a pessoa tem que tomar ômega 3, tem que tomar whey, ela tem aquele guia para ela consultar. Então,
Fui fazendo tudo isso, fui desenvolvendo o meu método ao longo desses últimos 2 anos e entregando os materiais e vendo o que funcionava, o que não funcionava. Criei um material novo também agora recentemente de armazenamento, higienização dos alimentos, que às vezes as pessoas têm dúvida, não sabem como que higieniza, como que armazena para durar mais. Então, eu vou sempre fazendo essa atualização do método ao longo dos anos. O que difere o Metamorfose de uma dieta? Né, de uma consulta convencional, de um método convencional, é que, primeiro de tudo, estou comprometida com o seu resultado. O meu objetivo, ele não é atender todo mundo, mas atender as pessoas que estão comprometidas, que querem aquela mudança, que estão dispostas a fazer o que for preciso, que vão confiar em mim, que vão seguir o que eu tô falando. Além disso, né, eu tento entender a pessoa como um todo, respeitar toda a parte das crenças daquela pessoa, da parte também, né, não só das crenças, mas da questão financeira, da questão sazonal, da questão da região, do regionalismo, entender um pouco também sobre o emocional daquela pessoa, como que eu posso ajudar ela, né, através daquilo que eu já passei. Então, eu acho que nesses últimos tempos também eu tenho percebido que as pessoas que estão comigo, a gente conversa sobre assuntos muito profundos e que vão muito além da alimentação, mas que influenciam diretamente na alimentação. Sim. Então, eu vejo que o meu diferencial, ele tá muito atrelado a isso, ao comprometimento em trazer o resultado, a ter uma metodologia exclusiva com base na minha história. Ninguém tem uma história igual a minha, né? Então, então, eu acho que esse seria, assim, o maior diferencial. Não é um pacote, né? Que hoje tem muita gente que vende pacote de consulta e tal. Não, a minha ideia é uma mentoria de saúde mesmo. Eu quero te ensinar como que você pode se alimentar e como que você pode ter um olhar ali para alimentação que não te deixe, né, bitolado, que não te traga ali uma sensação de restrição e que você realmente leve para sua vida o que eu tô te ensinando. Seja a transformação que você teve, né, no seu corpo, mas também eu acho que a transformação que começa mesmo na mente. Porque só de conversar comigo lá na consulta, né, nos encontros, a pessoa, ela já sai diferente. Sim. Isso já mexe com ela. Então, ela leva em consideração as coisas que a gente conversa. Então, eu acho que é isso. É uma transformação da mente que reflete no corpo. Se você fosse resumir numa frase ou num parágrafo o método Metamorfose de forma concisa, o que é o método Metamorfose? É uma mentoria em saúde voltada para a nutrição holística, em que eu trabalho o seu corpo, sua mente e o espírito e te leva aos resultados que você deseja. Olha só, se você gostou dessa descrição como eu, entre em contato com a Helena. Com certeza. Eu achei sensacional, de verdade, porque você olhar para o todo, ele traz, além dele trazer um resultado, ele traz um resultado consistente, que eu acho que esse é o principal. Sim. É o resultado consistente, porque emagrecer a gente até consegue, mas você entendeu porque você emagreceu e você entendeu porque você precisa se manter magro, né? Se manter naquele corpo. Sim. É que eu acho que talvez seja um principal. Sim. E é exatamente isso que eu percebo que o método trabalha também, né? Sim, ele traz o emagrecimento de forma sustentável, porque, assim, o que eu vejo muito é que as pessoas, elas sabem o que elas têm que comer. Exatamente. Elas sabem, só que elas, muitas vezes elas sabem, só que elas não sabem como colocar aquilo na rotina dela, quanto que ela tem que colocar de cada alimento e como que ela pode fazer para ir para um evento, mas também não afetar os resultados dela e ela quer o apoio emocional e ela quer coisas que não é só uma dieta. Então, não tem como hoje, pelo menos eu vejo, e o meu mentor fala muito, não tem como a gente só entregar uma alimentação para a pessoa. A gente tem que pensar em todo o contexto que ela está inserida. Exatamente. Até para não dar tilt, né, Vini? Não dá tilt, nem bug. Nem tilt, nem bug, nem tela azul. Helena, nutricionista maravilhosa. Quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa para encerrar para as pessoas que te assistem? Eu acho que eu queria agradecer,
né? Agradecer vocês pelo convite, agradecer ao meu mentor, que eu falei bastante dele Falou aqui, bastante o dele. Rodrigo Mendanha. É Rodrigo Mendanha? Isso, ele é nutricionista. Legal. Agradecer também a minha outra mentora, que eu tenho dois, né? A Rosana Rocco também, que ela faz parte da minha transformação. Demais. E a minha família, porque eu sei que eles me apoiam muito, muito. Eles são pessoas, assim, sensacionais. E acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais a nutrição como um ato de autocuidado e não uma questão de punição, e conscientizar mais as pessoas que a gente precisa transformar, né? Porque, como eu falei pra vocês, a obesidade está aí crescendo. Exatamente. E então a gente tem que levar a saúde como uma prioridade. Então, é isso. A gente não pode romantizar a obesidade. Exatamente. A gente precisa cada vez mais fortalecer essa mensagem. O Deu Tilt Mental, ele vem com essa proposta, né, Vini? Sim. De fortalecer essa mensagem de que a saúde mental, ela precisa ser prioridade. E acho que essa conversa, ela trouxe luz para algo que é tão importante, né? Como a alimentação, Sim. ela pode impactar em diversas áreas na nossa vida, principalmente a nossa saúde mental, na autoestima que você trouxe tanto. Eu quero agradecer demais você pelo papo, agradecer você por ter aceito o nosso convite também, contribuiu e muito com todos que estão assistindo a gente, comigo, assim, eu aprendi muita coisa aqui nesse papo com você. Então, de coração, obrigado pela sua presença, por esse ensinamento que você trouxe aqui pra gente, né, Vini? Exato, a gente quero também agradecer muito você ter aceitado estar aqui com a gente. Todos esses ensinamentos, quase gente que tá aí, é quase uma consulta com a Helena, né, que a gente aprendeu bastante e realmente Fico muito feliz que você veio aqui hoje. Que bom, fico feliz. A gente vai deixar os contatos aqui da Helena também, tudo na descrição aqui do vídeo. O arroba dela, fala de novo o seu arroba do Instagram. Arroba NutriHelenaF, F de faca, hein? Arroba NutriHelenaF, a gente vai deixar tudo marcado aqui. Mais uma vez, obrigado. E esse foi mais um episódio do Deu Tilt Mental. E aqui hoje você aprendeu mais uma ferramenta, e dessa vez uma ferramenta de extrema importância para que você possa utilizar para não dar tela azul, não dar bug, não dar tilt, de jeito nenhum. Em breve a gente terá novos convidados aqui para poder auxiliar também nessa sua jornada de transformação. E nós nos vemos em breve aí nos próximos episódios. É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.